Olá, eu sou a Ângela, sou acadêmica do curso de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. Devido à pandemia que estamos enfrentando no mundo inteiro e no Brasil, o nosso estágio teve que ser pensado de uma maneira diferente por conta do coronavírus, que provocou toda essa pandemia, essa questão do afastamento e tudo mais. Então, o nosso estágio ele vai ter que ser feito à distância. Então, hoje eu trago aqui uma proposta de trabalho para o pré-1, para a educação infantil pré-1. Gravei vários vídeos, foram várias tentativas, não ficava legal, tinha barulho de carro passando, tinha cachorros acuando, pessoas passando na rua, mas eu entendo que este é o momento que nós estamos passando. Nós, como professores, enfrentamos esses desafios quando temos as nossas aulas síncronas, quando precisamos gravar nossas videoaulas. Então, eu resolvi acolher essas intervenções externas e mostrar que isso faz parte do nosso dia a dia. Ora, se falamos em vivências, falamos a partir da nossa realidade e não acolhemos essas vivências, fica algo meio que distante essa comunicação. Então, mesmo com os barulhos externos, mesmo com o acouo dos cachorros, com as pessoas falando, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho aí da educação infantil e dessa proposta que eu trago para a educação infantil mais direcionada aí para o pré-1. E é uma proposta que eu particularmente gosto muito, pois trata-se, até montei um cenário, trata-se aqui então das ervas medicinais. O que nós podemos fazer com as ervas medicinais e através delas auxiliar essa turminha do pré-1 a caminhar aí rumo à alfabetização, a essa leitura de mundo, para contemplar essas habilidades que estão lá na BNCC. Como eu disse para vocês, são desafios que nos são postos, né? E que nós temos que enfrentar. Bom, então o conteúdo que eu quero abordar nestas 4 a 5 aulas para o pré-1. Os sentidos, né? Quais são as competências? Conhecimento, pensamento científico, crítico, criativo e reflexivo, autoconhecimento e autocuidado. Os nossos objetivos ali então é manusear as diferentes texturas, expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral, a linguagem escrita, aquela escrita espontânea, fotos, desenhos e outras formas de expressão. Narrar os fatos em sequência temporal e causal e, é claro, sempre destacando esse trabalho com as habilidades de vida, esse autoconhecimento, esse autocuidado, eu me cuidar do outro, eu me comunicar e aprender a me comunicar com o outro de forma empática, de forma sensível, com afeto, com amorosidade. E tudo isso através dessa abordagem, a partir das plantas medicinais, é possível. É possível contemplar essas habilidades que estão propostas lá na BNCC e contemplar, no caso da alfabetização, e contemplar as habilidades de vida. Então, se tu quer acompanhar esse trabalho, esse projeto, esse plano, vem comigo e vamos aprender juntos. Então, eu vou apresentar para vocês esse nosso plano. Toda criança, desde lá da educação infantil, ela deve ser vista como um ser único, um ser especial.
um ser que traz consigo a sua própria história, as suas marquinhas. Mas também, apesar de ser um ser único e especial, é necessário ela se sentir parte do todo. Mas como fazer isso? Através da percepção dos sentidos, a criança reforça a consciência do corpo por meio da exploração do mundo, contribuindo para que essa criança se torne um ser humano pensante, afetivo e capaz de entender o seu papel no mundo e na sociedade em que vive. Segundo Maria Montessori, associar a teoria à prática não somente prepara a criança para a trajetória escolar, como também prepara para a vida, levando em consideração todo esse desenvolvimento do ser humano que é a infância. Já dizia lá Piaget, né, que a infância é o tempo de maior criatividade do ser humano. E trabalhar com essas plantas medicinais, com esses aromas, com esses sentidos, faz com que esse processo de ensino-aprendizagem, através do lúdico, através da história de cada um, através dessa memória afetiva, faz com que se torne prazeroso o ato de aprender, né? Já dizia Paulo Freire, né, que lá na pedagogia do oprimido, que ninguém educa ninguém. Ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si e são mediatizados pelo mundo. Então, aprender sobre os sentidos, sobre as sensações, também é possível exercitar a empatia. E ao descobrir a especificidade do outro, o que o outro gosta, por que aquele chá, aquele aroma faz parte da vida do outro. Outro dia vi uma postagem numa rede social que dizia assim, qual o teu cheiro preferido? E a maioria das pessoas respondeu que o cheiro preferido era o cheiro de terra molhada. Outros responderam que o cheiro era o café. Outros responderam que o cheiro preferido era o cheiro de chá de Marcela. Olha só quanta riqueza e o quanto os cheiros fazem parte da nossa vida e da nossa memória afetiva. Aquela memória que está guardada lá dentro. Aquela memória que lembra lá o cheiro da cozinha da avó. O cheiro do perfume da primeira professora. Então, essas memórias afetivas, quando afloradas, elas nos fazem bem. E através dessa proposta das ervas medicinais, nós podemos trabalhar várias habilidades e contemplar aí todas as áreas do conhecimento, as linguagens, lógico-matemática, as ciências humanas e as ciências da natureza. Qual que seriam os nossos recursos para trabalhar com essa proposta das ervas medicinais? Música, contação de história, as bandejas montessorianas, um herbário, sachês aromatizantes, aromatizantes naturais feito com chazinho, circuito dos sentidos, e poderíamos finalizar como uma culminância o dia do chá, contando essa história do chá, aonde que o chá surgiu, por que em alguns locais ainda se mantém a tradição do chá das 5, né? Então são coisas, são recursos aí que a gente pode ir usando com as crianças e propiciando para que elas construam todo esse processo de ensino-aprendizagem de uma forma leve, lúdica e prazerosa.
Poderíamos iniciar contando uma história escolhida, né? Eu, por exemplo, gosto muito do livro O Menino do Dedo Verde. Então, eu acho que seria uma ótima história para se iniciar esse projeto contando a história do Menino Verde e propor então que essas crianças cultivem em pequenos vasos plantas medicinais. Aqui eu tenho o hortelã e o alecrim. Para que servem essas plantas? Vamos pesquisar. Como deve ser tomado esse chá? Quente? Frio? Uma xícara por dia? 2? Quais os malefícios se eu tomar muito esse chá, por exemplo, do alecrim? E quais os benefícios se eu tomar ele na medida certa? Então, são construções que podem ser feitas juntos, né? E a partir da história desse determinado chá, que a criança pode pesquisar lá na família. Pai, mãe, qual o chá que a avó te dava quando tu estavas doente? Por quê? Qual o efeito desse chá? Né? Também poderíamos construir o herbário e aí nós poderíamos ensinar a essas crianças como, por exemplo, desidratar a folha para que ela possa ser guardada por mais tempo, para que ela possa ser conservada por mais tempo, né? Então, no herbário, pode-se colocar a espécie, pode-se colocar a data que ela foi colhida, secar entre as folhas de jornal. Você não vai precisar ter materiais caros, pode ser com folha de jornal, com madeira e formar a prensa. Ali desidratar, dizer em que época foi colhida, qual o nome científico. Olha que legal. E aí a gente pode também utilizar a tecnologia através de aplicativos que identificam através de uma imagem qual que é o nome científico e qual o nome popular dessas plantas. Poderíamos resgatar, por exemplo, a história da Marcela. Alguns dizem Marcela, alguns dizem Marcela, dependendo da região. Olha o gancho, podemos trabalhar as culturas, as regiões do nosso país. Qual a história? Por que na Sexta-feira Santa, no clarear do dia, as pessoas saem para colher a Marcela? Qual é a mágica que tem nesse chá da Marcela colhida na Sexta-feira Santa? Cultura, é a tradição de um povo, é o resgatar histórias da humanidade, resgatar saberes diferentes. Quais são os povos que detêm esses saberes das ervas e das plantas medicinais? Como fazer um sachê cheirosinho para colocar na roupa, para espantar insetos? Como que se dá tudo isso? Da onde que surgiu? Como que se descobriu esses efeitos dessas ervas medicinais? Vejam que não se traz nada pronto para a criança. É uma pesquisa, é um revisitar histórias e contar essa história para todos da sala de aula, compartilhar esses saberes. E não se surpreendam se, além de tu compartilhar e ensinar o teu saber, tu vais aprender muito com os teus alunos. Além de sentirmos o cheiro, manusear os diferentes materiais e espessuras, nós vamos estar possibilitando que a criança tenha contato com as letras através das receitas de chá, através dos nomes, através da identificação no herbário, lá quando formos catalogar, e também vamos estar entendendo um pouco mais das nossas crianças.
da história das nossas crianças. E elas vão compreender que aquele chá vendido lá no mercado, ele não entrou na caixinha sozinho. A caixinha não, sabe, não é a caixinha do chá. Ela não foi parar na prateleira sozinha. Alguém estudou, alguém observou, alguém experienciou esse chá e compartilhou saberes, descobriu como desidratar e colocar aquela caixinha lá no supermercado. Que nem aquela velha história, né? Que o leite não vem da caixinha, que o ovo não tá lá do supermercado. Então, essa leitura de mundo que tanto Paulo Freire nos fala, né? Saber a origem, quem está por trás dessa história do chá, quem está por trás dessa tradição de tomar o chá, quem compartilhou por primeiro esses saberes. E aí tu trabalha toda essa parte do pensamento reflexivo, do pensamento científico, que as coisas que estão no mundo, elas não vieram do nada, elas vieram a partir do experimento, da experienciação, da observação. E aí nós vamos estar contribuindo para esse pensamento científico. E as crianças vão estar desenvolvendo então essa memória afetiva, esse cuidado, essa ideia de que para preparar um chá para alguém é um cuidado, é um carinho, que ali tem amorosidade. Então podemos, além de todas essas atividades, sachês, aromatizantes naturais, herbário, circuito dos sentidos, né? O tocar de olhos vendados, o sentir o cheirinho com os olhos vendados, quebrar, né? Um ramo de macela com os olhos vendados, ouvir esses barulhos, esses sons diferentes, né? Provar uma folhinha de alecrim e descobrir qual erva medicinal é. Então, durante esse circuito dos sentidos, dá para fazer várias atividades. Peçam para os alunos proporem essas atividades, para que eles sejam autores dessa construção do conhecimento, para que eles se sintam parte desse processo de ensino-aprendizagem deles. Então, peçam, o que nós poderíamos fazer nesse circuito? Por exemplo, vendando o olho, o que eu poderia experimentar, experienciar? Né? E aí valorizar cada um desses sentidos que fazem parte aí, que nos auxiliam aí na nossa sobrevivência, né? A culminância com esse dia do chá, eu acho uma culminância linda, porque linda e especial, cheia de significados, porque ali cada um vai escolher o seu chá preferido, vai ensinar como fazer esse chá e vai dizer como ele pode ser tomado, por que ele faz te sentir bem, né? Além de poder compartilhar ali várias outras coisas, pode fazer, por exemplo, um bolo de erva mate, porque a erva mate não deixa de ser um chá. Né? Por que se toma o mate? Da onde vem a palavra mate, o chimarrão, né? Onde que está essa erva? Em qual região do nosso estado ela desenvolve melhor, né? Qual é o significado de compartilhar o chimarrão, o mate? E descobrir que a erva mate, além de nós sorvermos esta erva através do chimarrão, também serve para fazer bolo, para fazer doce, brigadeiro de erva mate. Então, é uma série de coisas, uma série de atividades que pode ser trabalhada e que pode estar ali contemplado todas as habilidades necessárias aí para essa alfabetização, essa pré-alfabetização do pré-1.
né? Então as crianças vão estar ali aprendendo de forma lúdica, de forma prazerosa e de forma significativa. Lembrem que tudo que eu faço e que eu sinto faz sentido. E se faz sentido, tem algum significado. E além de tudo isso, descobrir que nós podemos trocar esses diferentes saberes, que nós podemos levar adiante o chá que eu aprendi lá com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, levar adiante. De repente, daqui a um tempo, eu vou estar lá com a minha família e vou lembrar, nossa, eu aprendi a fazer esse chá na escola. Vejam a marquinha, a sementinha que nós vamos deixar aí para os nossos alunos, nos nossos alunos. Outra ideia interessante também é o brincar livre. E quando nós dispomos os galhos, as folhinhas e as ervas medicinais, por que não fazer a proposta de brincar de comidinha? Olha o encanto, o faz de conta, né? O encanto do faz de conta é lindo e a criança se permite viajar nesse imaginário. Quem nunca brincou de comidinha, de fazer comidinha com água e com vegetais, com ervinhas, colhidas no campo, ou colhidas no jardim, ou colhidas na horta? Quem nunca fez um bolo de barro e enfeitou com ervinhas e com florzinhas? É permitir que as crianças sintam o mundo, sintam o que está à sua volta. Dessa forma, o aprender de forma brincante se torna muito mais instigante, muito mais interessante e muito mais significativo. Pensem nas nossas crianças como seres únicos, mas que elas precisam se construir e ser parte do todo. Essa é a proposta, então, a partir das ervas medicinais, trabalhando o conteúdo dos sentidos, que eu trago para vocês nesse estágio do curso de pedagogia. Não esqueça, no final desse vídeo, curtir e deixar o seu comentário para compartilhar conosco também suas histórias, suas vivências, suas experienciações aí no mundo dos sentidos e no mundo das ervas medicinais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.